Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo à Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os ETFs de criptomoedas, né? Os ETFs de criptoativos que agora estão invadindo a nossa bolsa brasileira. Atualmente a gente tem 5 ETFs de criptomoedas e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre cada um deles para você tomar a melhor escolha, se você quer investir neles ou não. Então aqui na nossa bolsa a gente tem ETFs que vão investir tanto em Bitcoin quanto em altcoin, né, que a gente chama que são todas as criptomoedas que não são Bitcoin. Então, dá uma recapitulada um pouco aqui, né? A primeira criptomoeda que existiu foi o Bitcoin, e ele foi revolucionário por causa que ele criou um mecanismo chamado blockchain, né? Que é um mecanismo de transferência público. Então, todo mundo consegue ver as transferências que são acontecidas dentro da blockchain, né? Uma pessoa mandando Bitcoin para outra. Isso descentraliza essa transferência de dinheiro. Então, antes a gente precisava de um banco, por exemplo, eu mandava o dinheiro da minha conta do Banco do Brasil para uma pessoa com um Bradesco, por exemplo, a gente precisava desses dois bancos para validarem essas transferências. Então, o que o Bitcoin fez foi que as transferências com esse dinheiro virtual, né, seria o Bitcoin, ele não precisaria de nenhum órgão centralizado, porque todo mundo conseguiria ver. E os computadores que fazem a validação dessas transferências, eles confirmassem se a pessoa tem dinheiro suficiente para mandar para outra ou não. Então, isso tecnicamente, né, seria o que uma criptomoeda é. Porém, desde a invenção lá do Bitcoin, né, desde que o Bitcoin foi lançado, várias outras criptomoedas existem. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Ethereum, que é a segunda maior rede, né, de criptomoedas que a gente tem. No caso, o Ethereum ele seria essa blockchain, né, esse modo de transferir. A moeda dentro dessa plataforma seria o Ether. E o Ethereum foi um passo mais à frente do que o Bitcoin, porque além de moedas, né, além do Ether que a gente pode transferir de uma pessoa para outra, a gente também pode transferir contratos inteligentes, que eles chamam, né? Que uma pessoa faz na Solidity, que seria justamente esse ambiente que a pessoa consegue criar os contratos dentro da Ethereum. Sim, é complicado mesmo esse assunto. Então, ela consegue fazer desde programas até contratos financeiros, até como se fossem ações de empresas. Então, é um ambiente bem mais completo e a Ethereum ela foi responsável pela criação dos tokens, né? E tudo isso, desde os contratos até a moeda, o Ether, tudo é chamado de token. Então, a pessoa pode criar um token pagando Ether para isso, ou ela pode apenas transferir os seus Ethers dentro da rede da Ethereum. Então, basicamente, é assim que funciona as criptomoedas, né? E ao meu ver, esse mercado ainda vai crescer mais, a gente ainda está engatinhando. É importante a gente ter um conhecimento que está acontecendo, né, ao nosso redor. Entendendo o que são essas criptomoedas, vamos direto comentar os ETFs de criptomoeda. Então, os ETFs, como a gente já comentou aqui, são fundos, né? Fundos negociados na bolsa e esses fundos vão investir em um ativo. Nesse caso, os ativos, né, são as criptomoedas. O primeiro ETF de criptomoeda que a gente teve aqui na nossa bolsa brasileira foi o Hash11. Ele foi lançado em abril desse ano, você vê que esse mercado ainda é bem recente, né? Pela gestora Hashdex. E ele é um dos ETFs mais diferentes que a gente vai ter aqui, porque ele é um ETF diversificado. Ele não vai investir apenas em uma criptomoeda. Ele vai investir em várias criptomoedas que estão dentro do índice Nasdaq Crypto. Então, vou colocar aí na tela, atualmente, essa é a composição da carteira do Hashdex, né? Ele vai ter a maioria da carteira, mais 50% de Bitcoin, depois vai ter Ethereum, que foram as duas criptomoedas que a gente comentou aqui no começo, e vão ter uma lista lá aí de várias outras moedas com porcentagens menores. Lembrando que o Bitcoin e o Ethereum eles são os criptoativos mais conhecidos, né, mais populares hoje em dia. Segundo a Hashdex, o índice ele tem um critério para escolher a porcentagem de quanto ele vai investir dessas moedas. Uma dessas características, né, que a criptomoeda ela tem que ser negociada em pelo menos 3 corretoras qualificadas americanas. Ela tem que ter alta liquidez, ou seja, as pessoas possam comprar e vender
facilmente. Tem um peso no mercado, né, uma presença do mercado de pelo menos 0,5%. Então, dentro das negociações que acontecem no mercado diariamente, essa criptomoeda ela tem que ter pelo menos 0,5% dessas negociações para entrar no Nasdaq Crypto, né, o índice. E lembrando que essa porcentagem das criptomoedas acontecem a cada 3 meses dentro dos ETFs. Isso acontece também para fundos de ações. A cada 3 meses tem um rebalanceamento e o peso de cada ativo ele muda dependendo da presença ou da capitalização de mercado daquele ativo. A gente vai ver que o Hash 11 ele vai ter a maior taxa de administração e essa taxa do Hash 11 é de 1,3% ao ano. E outra gestora que tem uma presença também importante nos ETFs de cripto é a QR Assets, que ela é dona de 2 dos 3 ETFs de criptomoedas que a gente tem aqui. Então vamos conhecer esses 2 ETFs da QR Assets. Para concorrer com o Hash 11, foi lançado no mercado em julho de 2021 o QBTC11, que aí vai ser um ETF que apenas vai investir em Bitcoin. Então o Hash 11 ele tem uma diversificação de moedas diferentes, mas o QBTC ele vai investir diretamente em Bitcoin. Esse ETF ele vai investir em contratos futuros negociados na Bolsa de Chicago, né, que é uma das maiores bolsas dos Estados Unidos para derivativos. Então, ele vai estar, na verdade, investindo em contratos futuros de Bitcoin, não é a moeda em si. Os contratos futuros, eles são um pouco mais arriscados, porque eles vão contar com o preço do Bitcoin amanhã, né? É uma promessa de que o preço do Bitcoin esteja mais caro amanhã. Ele tenta ganhar com esses derivativos. E a taxa de administração dele é de 0,75, que é bem menor, né? Quase a metade lá do Hash 11. Então o QBTC ele foi lançado em julho e em agosto vieram os 3 outros ETFs de criptomoedas. O outro ETF da QR Assets, nesse caso focando apenas em Ethereum, é o QETH11. Então ele foi o primeiro ETF desse mercado a investir apenas em Ethereum, que é o segundo maior rede, né, de criptoativos que existe. Lembrando que a moeda do Ethereum, né, o Ethereum seria a rede, a moeda é o Ether. E o QETH11 ele vai seguir o preço em dólar do Ether com a taxa de administração igual ao do seu parceiro de gestora, né, de 0,75. Os outros 2 ETFs que a gente vai comentar aqui também são da Hashdex, a mesma gestora do Hash 11, mas dessa vez eles lançaram no mercado ETFs que também têm um único foco em uma única criptomoeda. Eles são o BIT11 e o ETH11, né? Então o BIT ou o BITH11, ele vai ser um ETF que vai investir no preço em dólar, vai seguir o preço em dólar do Bitcoin. E ele é um pouco mais acessível do que a da gestora da QR Assets, cobrando 0,7 ao ano. Mesma coisa acontece com o ETH11, né? O ETHI11, que vai seguir o preço do dólar, do Ether em dólar, com a mesma taxa de gestão. Então, qual é o melhor aqui da nossa discussão? Isso vai depender do que você quer se expor, né? Se você quer se expor a uma única criptomoeda, você pode escolher um desses ETFs que tem a taxa de administração mais barata e eles são focados apenas nesse criptoativo. Agora, se você quiser uma diversificação maior, você pode investir em Hash 11, que aí você já vai ter um punhado, né, de moedas diferenciadas. E esses ETFs com apenas uma criptomoeda, eles vão tender a ser mais voláteis, né? O Hash 11, por exemplo, ele vai ter uma volatilidade um pouco mais controlada, né, aos níveis de criptoativos, que são bem voláteis, porque ele vai ter tipos diferentes de ativos. Então aí depende de que você quer se expor a mais de uma criptomoeda ou se expor a uma única criptomoeda. Eu particularmente não invisto em ETF de criptomoeda, eu prefiro investir diretamente, porque eu acho que dessa forma eu consigo cortar essa taxa de administração. Porém, se você quiser uma diversificação nas criptomoedas, eu acho que Hash 11 pode ser uma opção, que aí você vai ter menos tempo e vai gastar menos com essas corretagens das moedas. Então aí depende de você. Comenta aqui embaixo se você tiver mais alguma dúvida sobre criptoativos e ETFs. Se esse vídeo trouxe valor para você, não se esqueça de curtir e assinar o canal. E até logo!